Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu vou reagir aqui a um trechinho de uma entrevista que meu amigo Elias Jabbour deu lá para a TV 247 do Atush. Essa entrevista deu o que falar, porque eu classifico o Elias como um dos maiores estudiosos, né, que a gente tem no Brasil, da China. Tava lá fazendo um trabalho junto com a presidenta Dilma, enfim, uma consultoria, se não me engano, para o Banco dos BRICS. Bom, ele vai falar aqui, acho que vai dar espaço para ele falar. E ficou, acho que quase 2 anos lá, não sei exatamente. Tá voltando aqui pro Brasil, vai trabalhar agora ali com o Eduardo Paes, se eu não me engano. Desejo toda sorte do mundo, gosto muito do Elias, ele é um cara fantástico, um cara do bem. Tá? Às vezes a gente diverge aqui de alguma declaração, de algum escrito, alguma coisa, é normal, é do jogo, mas em geral eu gosto muito do Elias. Então, Elias, se você vê esse vídeo aqui, forte abraço, que bom que você está aí de volta, né? Espero que você e sua família estejam bem, tá bom? E essa entrevista aqui, ela deu o que falar, porque o Elias surpreendeu a websfera petista, tá? Os webpetistas não gostaram muito do que disse o Elias, porque o Elias teria dito, vamos ver agora aqui, tá? Que o Brasil está se afastando dos BRICS. Tá? A gente já comentou alguma coisa nesse sentido aqui no canal. Eu sou frequentemente atacado aí pelos webpetistas e eu gosto de assim os classificar. Por quê? Porque em geral eu tenho uma boa relação com os petistas, mas com os webpetistas não. É uma turma aí que faz uma defesa acrítica, tá, do governo do Lula, e eu tenho uma postura independente. Eu costumo dizer aqui que quando é para elogiar eu elogio, quando é para criticar eu critico. E a galera talvez tivesse esperando, né, uma postura mais chapa branca do Elias, que enfim, a gente até pode discutir se ele já fez isso ou não, se é do feitio dele ou não, enfim, não quero antagonizar o Elias aqui, mas foi recebido como uma surpresa essa entrevista dele pro Atush, que esse sim tá aí fazendo chapa branca pro governo com força, né? Com força, dizendo barbaridades, subscrevendo coisas horrorosas, com quem é crítico, né, ao governo. Tá? Então, assim, muito palha, né, o que o Atush vem fazendo, acho muito palha, né, eu acho que o que está acontecendo agora está dividindo aí os petistas tradicionais. A gente está vendo o Atush, por exemplo, fazendo isso, a gente está vendo, por exemplo, o Breno Altman, que é um outro petista, né, histórico aí, com uma postura mais independente. Agora teve essa entrevista do Elias, enfim, o Elias pode ser acusado de qualquer coisa, menos de antipetista, enfim, vamos assistir, espero que a gente consiga aqui produzir alguma coisa com o React. Perfeito. Bom, primeiro só dizer que é um prazer muito grande estar falando com o Elias aqui. Acho que a minha pergunta para o professor é agora pensando nesse ano de 2025, que a gente tem um desafio muito grande, né? Por quê? Porque o Brasil, ele tem se colocado, ao longo desses últimos meses, como uma posição um pouco mais moderada dentro do próprio BRICS. Então, pelo que eu posso sentir, se estiver errado, você pode me corrigir, mas eu sinto que a China e a Rússia estão tentando puxar um pouquinho a corda para uma posição mais pró-sul global, mais um pouco anti-imperialista, enquanto o Brasil tem ali ficado um pouquinho mais... não, a gente é uma aliança econômica e tudo mais. Eu queria saber agora, ainda mais com a chegada do Trump nos Estados Unidos, né, a volta do Trump, como que você enxerga o papel do Brasil, que é o novo presidente do BRICS, inclusive, para esse próximo ano? Você vê que... Você concorda com essa análise de o Brasil não estar numa postura tão à esquerda como a China e a Rússia? O Brasil é um equilibrista, né? Mais ou menos isso. Um equilibrista, exatamente. E pensando também no novo Banco de Desenvolvimento, né? Se vai avançar em algum sentido essa questão da desdolarização, tem muita gente nessa expectativa, o próprio Trump já falou que vai colocar um monte de taxa. Enfim, como que você vê o papel do Brasil no BRICS e no NDB nesses próximos meses? Antes da resposta do Elias, eu quero aqui colocar uma coisa antes que eu me esqueça. Eu quero aqui dizer que eu errei na minha avaliação sobre o Trump. Antes da eleição do Trump, eu já dizia que o Trump me parecia ser favorito, né? E eu dizia que não deveria mudar muita coisa, que pro resto do mundo, em termos de guerra, né, o Trump tenderia a ser menos intervencionista, né, excetuando o caso da Palestina, que a gente já previa uma virulência maior. E eu disse que para o Brasil, no caso de Bolsonaro, não deveria mudar muito, porque ele não teria muito poder para interferir, mas que tradicionalmente também o partido do Trump tende a ser mais intervencionista na América. Entretanto, eu diminuí, tá? Eu subestimei a conjuntura de ascensão fascista no mundo. Elevação de barreiras,
entre os países, corrida armamentista, desestabilização daquele capitalismo de Pax Americana. Talvez eu tenha subestimado isso e talvez o Trump, sabendo bem dessa conjuntura, possa estar adotando uma postura mais radical, mais intervencionista, aproveitando a conjuntura. Então eu queria fazer esse adendo. Eu acho que ruim para nós, mais ruim do que eu imaginava. Tá? Mais ruim. Então eu quero aqui também fazer esse meia-culpa dizendo que errei porque subestimei a conjuntura fascista que o mundo se encontra. Tá? E a posição do Trump, ligação dele com Elon Musk e outras figuras aí, que talvez eu tenha subestimado. Então tá aqui o registro, agora vamos ver aqui a resposta do Elias em relação à posição do Brasil nos BRICS. Bem, eu vou ser muito honesto aqui com vocês, eu acho que eu vejo retrocessos na nossa política externa em relação ao que foi o Lula 1 e o Lula 2. O que eu estou querendo dizer é que o Itamaraty, puro sangue, aquele Itamaraty que refaz a sua estratégia na década de 90, ou seja, existe o Itamaraty que refletiu o pensamento nacional desenvolvimentista durante a década de 60, até a década de 70, começo da década de 80, existe um Itamaraty que se reinventa a partir da década de 90, reagindo passivamente, vamos dizer assim, a uma ordem global baseada no consenso de Washington. Né? Então, o mainstream do Itamaraty é um mainstream liberal e atlantista, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa é a primeira questão, que esse Itamaraty... Caralho, hein? Poxa, deixa eu pausar aqui, porque eu não esperava uma crítica já de arrancada tão direta assim do Elias, hein? E pra mim ele tá certíssimo, né? Ele falou ali, uma posição atlantista, liberal, do Itamaraty, numa situação onde a conjuntura global não dá mais espaço, agora linkando com o que eu falei da eleição do Trump, para esse tipo de mediação, tá? Então acho que começa aí com uma fala muito acertada o camarada Elias. É quem está comandando hoje a nossa política externa, né? Não é o Itamaraty do Samuel Pedro Guimarães e não tem mais a figura do Marco Aurélio Garcia, que exercia uma influência muito positiva sobre o Lula em questões relacionadas principalmente à América Latina. Então, que o Brasil hoje o projeto de integração sul-americana nem comenta mais isso, né? Vamos dizer assim. Talvez... O Brasil sequer reconheceu formalmente, né, a eleição do Maduro. Né? Depois até enviou delegação e tal, mas é isso, é uma postura, na melhor das hipóteses, tentando ser bonzinho aqui, titubeante. Esse projeto, ele era um projeto que era útil ao Brasil durante um tempo, né, vamos dizer assim, foi muito útil para nós, e o Itamaraty percebe que o BRICS, por exemplo, ele era uma alternativa a essa tentativa de protagonismo brasileiro na América do Sul. Né? Então aposta nisso, só que não aposta que o Itamaraty ia virar que o BRICS ia virar o que virou, e hoje nós estamos em uma saia justa em que o Brasil ele se afasta dos BRICS, né? Eu literalmente vou falar aqui, basicamente se afasta dos BRICS. Nós dobramos a aposta, por exemplo, Mais uma fala forte, hein? O Brasil se afasta dos BRICS. E eu falei isso algumas semanas atrás, né? E eu fico feliz, né, de ver um cara da experiência, da envergadura do Elias, que, enfim, estava lá trabalhando com a Dilma, estava lá na China, dizer algo que eu disse há poucas semanas atrás. Porque, veja, é justamente hoje que o BRICS começa a subir de patamar na geopolítica internacional. Sabe? O BRICS ele já existe há um bom tempo, mas conforme se agudizam os antagonismos, né, no plano internacional, o BRICS ele se consolida como uma alternativa ao imperialismo do Ocidente. Um projeto ambicioso, colocando mais países no bloco, formatando um grande canal de financiamento para esses países membros, cogitando uma moeda própria, enfim. O BRICS ele começa a se colocar como um grupo forte, antagônico ao consenso de Washington. Ou seja, o Brasil, que está desde o início do BRICS, e que, portanto, teve presente em toda a época que o BRICS não tinha essa importância, justamente no momento em que, globalmente, o BRICS ganha essa importância, se coloca como essa alternativa, o Brasil se afasta. Isso é péssimo, né, para a esquerda no Brasil. Isso é péssimo para a luta do Sul global contra a hegemonia dos Estados Unidos e do imperialismo. O Brasil é muito forte, galera.
Você aí que é vira-lata, a gente tem que entender, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, somos uma das principais economias do mundo, somos o país mais significativo em termos macroeconômicos da América do Sul, ou seja, o Brasil, naturalmente, dado a sua economia, a sua dimensão, a sua população, a sua geografia, é um país de destaque dentro desse bloco contra-hegemônico. Quando esse bloco contra-hegemônico ganha protagonismo como antagonista do bloco dominante, o Brasil perde relevância dentro do bloco, justamente no ano onde a presidência é do Brasil. É com tristeza que a gente diz isso, né? Porque a gente não viu isso, né, nos outros governos do PT. Claro, a conjuntura internacional era rigorosamente diferente e não havia essa posição, né, tão diretamente antagônica do BRICS ainda. Isso estava em construção. E o Brasil estava mais introduzido nessa dinâmica do que se encontra agora. Na agenda do G20, né, que na minha opinião, o Brasil ele teve uma agenda positiva, ou seja, o Lula faz uma fala muito profunda sobre essa questão que envolve a fome, mas é uma questão que todo mundo sabe aqui que a gente não consegue passar nem no Congresso brasileiro imposto a grandes fortunas, imagina no mundo, vamos dizer assim, né? Então é um discurso muito baseado, um discurso muito moral, vamos dizer assim, né? Enquanto que a rota financeira do G20, ou seja, que é o documento que baseia os caminhos para se alcançar os objetivos estratégicos da presidência brasileira do G20, é um documento ultraliberal, né? Um documento que esteve por trás, na sua elaboração, figuras como Ilan Goldfein, por exemplo, né? A pessoa que tocou, por exemplo, o G20 é a embaixadora Tatiana Rosip, que é a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, que é uma grande representante desse mainstream, vamos dizer assim, do Itamaraty. Hoje ela comandou o G20, e houve uma mobilização muito grande da sociedade civil brasileira, a chamada sociedade civil, para o G20, muito financiada, vamos dizer assim, muito impulsionada por ONGs estrangeiras como a Open Society. A Open Society, ela patrocinou, ela foi sponsor de vários eventos do G20 no Brasil, né? E nós sabemos o que é a Open Society, nós sabemos o que é o George Soros, né? Enquanto que os fóruns que envolvem os BRICS, por exemplo, né, a parte brasileira está completamente esvaziada, né? Ou seja, a presidência russa do G20 foi caracterizada por um esvaziamento brasileiro nos fóruns, por exemplo, da sociedade civil dos BRICS. Então, existe um afastamento do Brasil dos BRICS, né? E isso também se reflete no banco, né? O que eu posso dizer, por exemplo, é que muitos dos problemas que podem existir no banco, não posso falar dessa forma ainda, também são os problemas da nossa inserção, da falta do que o Brasil quer no mundo de hoje, ou seja, nós ainda existe para terminar esse raciocínio, desculpa me alongar, porque faz tempo que eu não falo, inclusive, publicamente, existe uma aposta ainda dentro do governo em que o Brasil pode ser um equilibrista, como colocou o Leonardo Atush, em um momento que não tem como ser equilibrista, porque nem a União Europa e nem os Estados Unidos têm nada a nos oferecer, né? E hoje quem tem algo a nos oferecer, né, inclusive garantias que envolvem a nossa soberania nacional, é a China e a iniciativa Cinturão em Rota, que foi amplamente boicotada dentro do governo Lula. Ou seja, vendeu-se a imagem a partir de fake news. Eu fico muito feliz de ouvir essa fala, por isso que está sendo repercutido da maneira que está. Né? O Elias demonstrando aqui uma grandiosa honestidade intelectual. Todo mundo sabe do alinhamento do Elias com o governo Lula, Dilma, né? Ele tem uma história de militância, mas ele é um estudioso, né? Ele estava lá como um técnico, né? Como um professor, como um pesquisador, né? Como um estudioso, né? E quando ele fala esse tipo de coisa, assim, que é basicamente o que a gente está dizendo aqui, tá, galera? Assim, quem acompanha aqui o canal não é novidade nenhuma, tá? Não é novidade nenhuma isso aí que o Elias está falando, eu só tenho aqui que subscrever o que ele está dizendo, porque para mim essa fala é brilhante. Não tem por que ficarmos de equilibristas, como está sugerindo aqui o pessoal do 247, já que Estados Unidos e União Europeia não tem nada a nos oferecer. Aí o ponto, a coisa é mais imbricada, porque assim, o tamanho, o poder, a influência do Brasil no mundo, ela é grande, a ponto do Brasil ser instrumentalizado historicamente, né? Por agentes capitalistas dos Estados Unidos e da Europa. É a tese lá do Florestan Fernandes, né, que a nossa revolução burguesa foi introduzida a partir dessa dinâmica de dependência da nossa classe dominante em relação à classe dominante do mundo ocidental desenvolvido. Né? Eu costumo dizer que não teve revolução burguesa no Brasil, teve uma transição burguesa no Brasil, de modo que nós não temos sequer uma burguesia nacional.
Então o ponto que é muito difícil, imbricado dessa política, é como rompermos com o alinhamento com Washington, com o Ocidente, sem um enfrentamento político aberto. Do meu ponto de vista, não temos essa possibilidade. Então veja, para que o Lula e seu governo não perca protagonismo no BRICS, como está aqui denunciando Elias, seria necessário que o governo Lula adotasse uma postura firme de enfrentamento à nossa burguesia. Isso inclui Faria Lima, né, a banca toda, né, os grandes jornalões, Grupo Globo, etc. Enfim, seria necessário uma nova forma de fazer política para o governo Lula para conseguir fazer o que nós gostaríamos, que seria uma política mais ativa do Brasil junto dessa construção dos BRICS em antagonismo ao neoliberalismo do Consenso de Washington. O que eu estou querendo dizer, galera? Não é simples para o governo Lula fazer isso, porque isso desencadearia uma guerra aberta com o setor economicamente mais poderoso do Brasil. Entende? Você sabe, que me acompanha aqui sabe, eu defendo que seja feito isso. Eu não espero isso do Lula. Eu só digo que é uma via possível. Né? É uma via possível que incluiria uma movimentação de mobilização popular permanente, e anúncio em cadeia de rádio e TV, organização dos partidos políticos, das centrais sindicais, do MST, do MTST e assim por diante, para fazer com que houvesse espaço político para esse tipo de movimentação. Tá? E eu não vejo a menor chance disso acontecer no governo Lula, não é da postura do Lula, e o Lula nunca prometeu isso, pelo menos desde que ele conseguiu, né, se eleger lá no início dos anos 2000. Tá? E é muito bacana, porque o Elias, talvez falando isso, ele consiga fazer com que essas coisas cheguem mais no núcleo do PT, do governo, quem sabe no Lula. Né? Porque eu estou dizendo isso há tempo, o Jones Manuel está dizendo isso há tempo, tem mais gente dizendo, Rita Von Hunt está dizendo, enfim, tem muita gente dizendo, tá? Mas outra coisa é no 247, que é o veículo petista, né, para o Atush, uma figura como o Elias, que tem proximidade com a Dilma, etc. Eu acho que é muito importante a postura de Elias de não passar pano, né, de fazer uma crítica honesta, de fazer uma crítica construtiva, se você quiser assim entender. Saíram dentro de Itamaraty e dentro do Ministério do MDIC de que aderir à iniciativa Cinturão em Rota seria como aderir à ALCA, por exemplo, ou seja, confundiu-se... Isso. Ele está falando da nova Rota da Seda, nós já comentamos aqui no canal. E aí surgiu esse bafafá de que o Brasil não estaria disposto a aderir à Rota da Seda. Né? Essa nova Rota da Seda, que não tem nada a ver com o que era a ALCA. Né? Não tem nada a ver. Aliás, assim, o Brasil, governo se vangloriando de ter assinado o acordo com a União Europeia, que é uma bosta, tá, gente? Vamos falar bem no português? É uma bosta, tá? Nós vamos vender mais commodity e importar mais industrializado. É o oposto do que a gente precisa. Sabe? E aí o Lula vai lá, faz, se orgulha disso, pra quê? Pra que depois não venha um direitista qualquer e faça. Pro Lula poder dizer que, olha só, eu sou mais eficiente em executar o projeto da direita que a direita. O Bolsonaro não conseguiu fazer esta merda que eu consegui fazer. Puxa, é de desanimar, entendeu? É de desanimar. Sabe? E aí, ao mesmo tempo, se afasta do projeto da nova Rota da Seda. Sabe? Isso é uma tragédia, tá, gente? Isso é uma tragédia. Um acordo que envolve, que abrange mais de 70 possibilidades, inclusive de cooperação industrial, com uma abertura de livre comércio entre Brasil e China, o Brasil vai perder soberania, enfim, uma série de questões que envolve, inclusive o fato das pessoas não saberem o que é a iniciativa Cinturão em Rota, né? Então acho que nós somos uma agenda mais pró-global foi derrotada com a não adesão do Brasil à iniciativa Cinturão em Rota, né? Tanto é que a visita do Xi Jinping no Brasil, ela foi amplamente divulgada como um sucesso, mas para mim não foi um sucesso, né? Porque nós não saímos com quase nada dessa visita, foram 34 acordos, 33 memorandos de entendimento e 4 acordos, sendo que esses 4 acordos foram para garantir a abertura de mercado chinês para produtos primários brasileiros, e quanto que se vendeu para a imprensa geral de que o Brasil assinou 37 acordos com a China, o que não é verdade.
né? E ao mesmo tempo que nós assinamos um acordo com a União Europeia, vamos dizer assim, que na minha opinião, ele se assemelha muito a uma... O Atushi não parece estar muito feliz, hein? O Atushi tá com uma expressão meio fechada ali, não sei, cara. Eu acho que ele... Diga aí, chat. O que vocês acham? Vocês acham que o Atushi estava confortável ouvindo o Elias falar isso aí? Uma abertura dos portos para as nações amigas, como foi feita no século XIX. Ou seja, então, eu acho que existe um retrocesso muito claro. Nossa, vocês viram a pedrada que ele mandou agora? Hã? Ele comparou com a abertura dos portos lá de 1808, tá? Aos produtos ingleses, porque as nações amigas é uma bobagem para dizer que elas produzem inglês, né? Era a única nação amiga que tinha. Que foi uma tragédia também, né? Mas caralho, mano, olha, o Elias Jabbour aqui, vai dizer assim, on fire, hein? On fire. Opinião, né? E que agora, com a eleição do Trump, o Brasil vai ter que tomar uma postura, né? Ou seja, eu não sei qual vai ser essa postura, né? Não, muito bom você falar assim, quer dizer, até a Laurita falou, finalmente alguém que chega aqui que não tá passando pano, porque eu vou te passar, Sara, para você formular uma questão, mas a leitura que a gente fez aqui, inclusive sobre essa questão da não adesão à Rota da Seda, Elias, foi a seguinte, quer dizer, embora o Brasil não aderisse, formalmente é como se estivesse aderindo pela quantidade de acordos que foram assinados. E a leitura que se fez é de que havia um constrangimento para o Brasil não assinar, quer dizer, em função da pressão americana, né, imperialista, objetivamente. Mas vou passar para a Sara antes de você avançar nesse ponto. Diga lá, Sara, por favor. Vou puxar um pouco a sardinha aqui pro Nordeste Global, viu, Elias? Tenho que fazer isso. Você falou que estava peregrinando há bastante tempo sobre a necessidade de fazer planejamentos, né, de forma estratégica. E aí, enquanto você falava, alguém falou aqui no chat, assim, olha, é muito difícil você pensar de forma estratégica num país em que a gente tem uma boa parte da força política que tem como único objetivo destruir tudo o que é feito para a população mais pobre ou tudo que é feito pelo PT, né? Não, isso é ruim, tá, gente? Ruim, porque isso aí é assim no mundo todo, tá? Isso não é diferencial nenhum pro Brasil. Eu queria saber se tu, nesse teu processo de viajar pelo Brasil, de estudar, se você encontrou exemplos, e aí eu disse que ia puxar a sardinha pro Nordeste Global, por conta do consórcio Nordeste, né? Você acha que esse tipo de consórcio pode ser uma estratégia, quer dizer, fazer esses blocos, né, para pensar pelo menos a sua região de forma mais longa, por décadas? E aproveita, Elias, fala também sobre essa questão, aprofunda mais essa questão da visita do Xi, né? Porque a leitura que se fez, assim, quer dizer, era quase como se tivesse sido uma adesão, embora não formal, à Rota da Seda. Não, ao contrário. Desculpa. Mas explicar mesmo para as pessoas. Não, primeiro que o Brasil não aderiu na Rota da Seda, não aderiu. Buscou-se um termo chamado sinergia entre os programas que o Brasil toca e a iniciativa Cintura em Rota, né? Então, acho que isso foi o que se tirou dessa visita. Não foram assinados 37 acordos, isso não é verdade. Foram assinados, se posso engano, 33 memorandos de entendimento, que em linguagem diplomática é muito claro, ou seja, convergência de ideias. Memorando de entendimento. Quando você quer enrolar alguém na diplomacia, você assina um memorando de entendimento, né? Então, não houve, na minha opinião, grandes avanços nas relações Brasil-China com a visita do Xi. Tanto é que foi uma visita de apenas um dia, em que ele almoçou no Itamar, teve um almoço, teve a janta, fez aquele discurso, mais nada. Eu vou aqui até esticar a corda, se vocês me desculpem, eu acho que foi até um fracasso a visita do Xi aqui no Brasil, né? Porque nós, novamente, perdemos a possibilidade de negociar em um nível, vamos dizer assim, aí na questão que a Sara coloca, em um nível estratégico, grandes questões, né? Como por exemplo, a possibilidade do Brasil reconstruir aproveitar as possibilidades que a China nos entrega a partir de exportadores de bens públicos como trens, linhas de alta velocidade, metrôs, etc., para a nossa industrialização, né? Ou seja, a China hoje entrega tendências que o Brasil deveria aproveitar. Não se pensou nisso. Por que não se pensou nisso? Porque o governo é ruim? Não. Porque, Sara, o Brasil perdeu a capacidade de pensar estrategicamente. O Brasil foi... O nosso país, enquanto um raio de pensamento e tal, ele está diminuindo, ou seja, nós perdemos a capacidade de pensar a longo prazo, nós perdemos a capacidade de pensar enquanto nação, entendeu? Nós temos mal... Assim, aí eu vou discordar um pouco do camarada Elias, porque eu acho que não perdeu essa capacidade. Isso nunca foi projeto no PT. Sei que os petistas vão odiar o que eu vou dizer, mas assim, o PT não faz politização e nem tem um projeto de Estado. Porque isso que o Elias está falando implicaria na existência de um projeto de Estado. Qual o Estado brasileiro para daqui a 30 anos? O que a gente quer desenvolver? Onde a gente quer chegar? Como vamos chegar lá? Não há. Há um projeto de governo. O PT se especializou em ganhar eleições e governar com os eleitos. Então, é um planejamento feito para 4 anos. Depois mais 4, depois mais 4. Então, você não tem como fazer um planejamento de longo prazo, porque você sequer quer fazer isso. Não há interesse em desenvolver um projeto de nação. Não há esse interesse. Tá? Assim, ontem, o Lula foi dizer
uma fala absurdamente infeliz, assim, sob todos os aspectos, em vários momentos, mas um dos aspectos infelizes da fala do Lula, naquela flopada manifestação lá, em alusão à tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? Coisa terrível, né? Que mostra que esse debate sobre democracia, ditadura, pro povo mesmo, ele é um debate estéril, eu tenho insistido nisso, tá? Isso aí pega um setor da classe média, mas no máximo, tá? Aí o Lula vai lá dizer que ele, né, era um operário que transformou o Brasil e que nas revoluções socialistas não se tinham operários, eram revoluções tocadas por intelectuais. Sabe, assim, uma grosseria, uma falsificação histórica dantesca, saca? Então, quer dizer, vamos esquecer os sovietes, vamos esquecer, né, que o Lenin estava no exílio, que grandes greves operárias deram início ao processo da Revolução Russa. Vamos esquecer o massivo apoio popular durante o levante em Cuba, que fez com que fossem vitoriosos os revolucionários, sabe, assim, é uma fala despolitizante, patética, dantesca, horrorosa, entendeu? Mas que resume isso, sabe, assim, uma ideia de achar que a experiência do PT pode ser comparável a qualquer experiência revolucionária quando, por favor, né, gente? Por favor. Ele estava lá falando isso numa manifestação flopada, com medos de gato pingado, falando sem anistia, sendo que já tem 2 anos que está todo mundo anistiado, pelo menos os mandantes, tem um monte de preso lá, mas é gente do tipo da Dona Fátima de Tubarão. Os políticos estão tudo solto, tudo com seus mandatos, os financiadores estão tudo ganhando dinheiro nas suas fazendas até hoje, e está preso lá um monte de gente que, enfim, que até é questionável se precisava estar preso, porque quem tinha que estar preso não está. E por isso que tinha medo de gente lá na frente. Vocês estão falando em ditadura, democracia. O povo pobre da periferia brasileira nunca teve democracia, nunca teve garantias individuais. Ah, não precisa de mandato, advogado, não sei o que. Não tem nada disso. Não tem saneamento, não tem direito individual, não tem acesso a nenhuma das garantias mínimas. Por isso que é um papo ruim para dialogar com o povo, esse papo de democracia. E nessa mesma manifestação flopada do Lula, tinha quantos operários lá? Entendeu? Então é assim, é muito eu, ele fez aquele tudo virar sobre ele, sabe, assim, uma coisa deprimente o discurso do Lula. Sabe? Aí tem um monte de meme na internet dizendo que o Lula tá indo de Joe Biden, assina aqui tio Paulo, etc. Eu acho que não é por aí, mas é triste pra cacete, tá? Vamos ver mais um pedacinho só, porque eu acho que o néctar aqui nós já pegamos. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante antes da gente acabar. Pensamos mal e porcamente o curto prazo no Brasil. Né? São 40 anos de neoliberalismo no Brasil, e esses 40 anos cobram um preço muito caro para nós, e isso inclui a esquerda brasileira. Né? Hoje a esquerda brasileira não existe hoje, né? Não. Agora o Elias falou 40 anos de neoliberalismo, incluindo a esquerda brasileira, lê-se o PT e o Lula. Você já pensou se fosse outro falando a mesma coisa? Se fosse Rita Von Hunt, se fosse Jones Manuel, se fosse Humberto Matos falando uma coisa dessa? Hã? O que os webpetistas não estariam fazendo, hein? Hã? O Elias Jabor acabou de chamar o governo Lula de neoliberal, gente. Eu confesso que eu já estava vendo a repercussão da entrevista, eu não esperava isso. Eu achei, não, o Elias deve ter criticado, né, deve ter sido sutil, mas deve ter dito o que tinha que dizer. Não, ele não foi nem sutil. Nem sutil ele foi. Tá bom? Muito bem, hein, camarada Elias? Muito bem. Vamos ver mais um pedacinho. Brasileira, desculpe o meu acento nessas questões, não existe mais no vocabulário da esquerda brasileira questões caras e históricas da esquerda brasileira. Projeto Nacional de Desenvolvimento, nação, desenvolvimento, sabe? Projeto nacional. Isso não existe hoje mais no nossa gramática. Né? Então, quando se fala em consórcio Nordeste, consórcio Sudeste, consórcio do Norte, ela é expressão de uma nação que está sendo, vamos dizer assim, fraturada, vamos dizer assim, né? A iniciativa do consórcio Nordeste é importante. Pode falar. É importante numa época que Bolsonaro, vamos dizer assim, ele fez o que ele fez, sim. É importante hoje? Muito.
né? Mas eu acredito que existe um déficit muito grande de pensamento estratégico no Brasil, e isso atinge diretamente a esquerda brasileira, tá? Do qual eu me incluo, né? Então a crítica ao governo Lula, que é o meu governo, eu posso falar mal do governo Lula porque eu sou governista, né? Eu não falo, eu defendo o governo Lula, então eu me coloco no direito de criticá-lo também, né? Porque ele expressa muito isso, os limites do governo Lula são os limites de uma esquerda que não fez o Brasil mais, deixou de pensar o Brasil. Hoje as referências brasileiras são muito externas, né, vamos dizer assim, né? Ou seja, nós somos cada vez mais americanizados, ou seja, uma disputa entre cada vez mais um ramo do Partido Democrata aqui na esquerda brasileira. Caralho, mano, caralho, ele tá repetindo tudo que a gente fala aqui, cara. Porque é isso, gente, o sonho de consumo da nossa burguesia é ter uma disputa lá Estados Unidos. Sabe aquela ideia entre republicanos e democratas, onde o projeto econômico é rigorosamente o mesmo, mas um é mais conservador, o outro é mais progressista? É só isso, gente. Sabe assim, ó, nós vamos tocar o projeto da Faria Lima, mas o PT vai dizer que os gays devem continuar existindo e ter seus direitos, e o Bolsonaro quer matar os gays. Mas o projeto econômico é o mesmo, tá ligado? Porque é isso que acontece nos Estados Unidos, tá, gente? Quem acha que lá tem direita, esquerda, até tem esquerda lá, mas não é o Partido Democrata, tá? Tem esquerda lá, mas não é o Partido Democrata. Porque lá basicamente é isso, tá? Você tem dois partidos que tocam a mesma macroeconomia, tem algumas nuances, né? O Partido Democrata ele é mais intervencionista no plano externo, os republicanos centram mais o seu intervencionismo externo na América para os americanos, lá da doutrina Monroe, né? Os republicanos são conservadores, os democratas mais progressistas, mas tá entendendo que é duas faces da mesma moeda. E esse é o sonho dourado da nossa burguesia. Tentaram fazer isso antagonizando o PT, PSDB, o PSDB explodiu, né? Acabou, basicamente, e agora a direita está ainda mais reacionária, né? E o PT cada vez mais formatado nesse estilo democrata de ser. E aí eu tô aqui positivamente surpreso do Elias Jabbour tá falando isso na lata do Atushi, que tá aqui visivelmente desconfortável. Ou seja, isso para terminar, e esquerda na periferia do capitalismo, ser de esquerda, né, na periferia do capitalismo, na periferia, é nacionalismo, né, sabe? E nós entregamos os nossos símbolos nacionais à extrema-direita, né, e pelo que nós lutamos mesmo hoje, né? Então, quando nós perdemos as nossas referências estratégicas, né, como que fica, né? Eu acho que existem desafios de ordem política, estratégica, e nível de pensamento, existe uma crise de pensamento que está nos colocando no beco sem saída, né, na minha visão, né? Caramba, hein? Caramba. Vamos ver só se o Atushi vai tentar rebater ou ele não vai falar nada e já vamos encerrando. Mas olha só, essa pergunta que chegou da Gisele aqui é muito importante, porque tem a ver com a questão das pressões internacionais também, né? Ela pergunta, qual tipo de apoio o governo Lula tem popular das Forças Armadas, Congresso, grupos econômicos, judiciário para assumir uma posição mais clara pró-China e desembarcar dos Estados Unidos? Aí ela fala que o caso Síria é para se observar, né? Porque o Brasil, tudo bem, quer dizer, ele está no BRICS, obviamente, quer dizer, é o grande polo dinâmico do capitalismo global, mas geograficamente ele está nas Américas, né? E isso, quer dizer, e tem todo o retrospecto histórico, o golpe de 64, o golpe de 2016. Então essa questão que ela coloca, na verdade... O que ele está querendo dizer assim, não dá pra fazer, Elias, não dá nada, olha só, a conjuntura, se tentar fazer alguma coisa dá merda. E isso é a essência do imobilismo. Porque se a gente ficar nessa de esperar uma conjuntura, não vai ter, tá, gente? Não vai ter, porque conjuntura é a gente que constrói. Entendeu? É que nem aquele papo que o web petista adora dar. Mas com um congresso desse, nunca vai ter. Esquece. Congresso, democracia burguesa é de maioria de direita, sempre vai ser, porque se tiver um mínimo risco de não ser, tem intervenção. Tem intervenção na democracia burguesa. Sabe? Então, isso é uma grande bobagem, tá? A culpar a conjuntura pela covardia do governo. A pressão externa, quer dizer, como é que você vê o Brasil com força ou não para se colocar nesse novo mundo? Primeiro que eu acho que o Brasil não tem que se declarar abertamente pró-Rússia e pró-China, né? Eu também sou contra uma posição pró-China e pró-Rússia. O que eu acho é que o futuro do Brasil, ele se desenha. Eu vejo o Brasil que o Brasil tem 20 anos para se reposicionar no mundo. E esse reposicionamento depende da nossa posição em relação à China. Eu acho que nós temos que essa reposição deve estar ao lado da China, assim como se deu ao lado dos Estados Unidos a partir da Revolução de 30, né? Então, isso não é contraditório. Nós mantemos relações com os Estados Unidos, né? Mantemos relações com a Europa. Não existe contradição nisso, né? O que eu acho é que não dá para nós esperarmos nada de onde não vai vir nada para nós, né? E qual que é a grande questão hoje para nós? A grande questão para nós hoje é desenvolvimento econômico, né? Importação de tecnologia, importação de cadeia produtiva. Quem pode fazer isso? Quem pode ser um grande parceiro para isso? É a China. Evidente que nós não temos a força de se declarar socialista ou anti-imperialista, até eu sou contra isso. Tem um discurso mais efusivo em relação a isso. Mas defender os interesses nacionais brasileiros, não é?
em um tom acima, faz muito necessário, e temos força para isso. E o Brasil não é a Síria, o Brasil é o Brasil, né? Então não precisamos ser contra os Estados Unidos, não precisamos ser contra a União Europeia, não precisamos ter um discurso. O Brasil não é a Síria, é muito maior e muito mais influente no mundo. Mas tá bom, já falamos pra caramba, o vídeo já ficou longo, acho que eu saio daqui positivamente surpreendido, embora eu já soubesse que o Elias tinha feito uma crítica, não esperava uma crítica tão aberta, tão direta e tão ampla, né? Com tantos aspectos aqui, que ele tá reforçando o que a gente vem dizendo há tanto tempo. Tá bom, galera? Se você gostou, curte, né? Se você discorda, comenta. Se você concorda e quer acrescentar algum ponto, comenta também. E confere se está inscrito aqui no canal. E se quiser, ajuda na nossa manutenção. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.